Bom dia, minhas queridas! Chegando aqui para falar sobre sonhos. Esse é o nosso tema de hoje da live. Eu estou fazendo uma sequência de lives para falar sobre o significado do mulher de fases. Então, hoje nós estamos na letra S. E S aqui é o S de sonhos. Então, seja bem-vinda, você que vai assistir ao vivo e você também que assistirá na gravação. Convido você que está assistindo as lives na gravação para assistir ao vivo também. Por quê? Para que você possa interagir também durante a live, fazer perguntas e também para o Instagram saber que essa live, que esse assunto, que esse tema abordado, ele é relevante. É assim que a gente divulga o nosso canal aqui no Instagram, em qualquer rede social, né? Então é bem interessante aí participar ao vivo. Eu já vou dar início, então, ao tema. Eu coloquei algumas anotações aqui para não esquecer. Sonhos. Quando a gente é criança, nós temos muitos sonhos. E sonhos são desejos. A gente pode usar o nome desejo também para dar significado ao sonho, né? Então, quando a gente é criança, a gente tem bastante sonhos. E aí, nós vamos crescendo, a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai recebendo informação, a gente vai programando crenças e muitos dos nossos sonhos, eles ficam esquecidos, eles deixam de existir. E aí, a gente pode dizer que nós temos os sonhos, que são aqueles sonhos do ego, que são aqueles sonhos que eles não têm sentido e uma hora realmente eles deixam de fazer sentido na nossa vida e a gente acaba esquecendo e partindo para outros sonhos, para outros desejos. Aqui, quando nós estamos falando de propósito e o tema aqui das lives é empoderamento da mulher, é trazer essa consciência de que nós temos um poder transformador e realizador. Então, esse sonho que nós vamos abordar aqui é o sonho da alma. É aquele sonho que o tempo não apaga, não destrói. Muitas vezes a gente deixa esse sonho lá no fundo da gaveta, a gente finge que ele não está lá, a gente desiste dele, mas ele permanece no nosso coração. É desse sonho que eu quero falar hoje. É desse sonho que eu quero instigar você, motivar você a pensar sobre ele. E por que isso? Porque muitas de nós estamos vivendo uma realidade que não é a realidade dos nossos sonhos, daquele sonho que queima no nosso coração. Isso significa o quê? Isso significa que a gente precisa fazer uma reflexão. Refletir o porquê a gente deixou de sonhar esses sonhos. Se é um sonho aqui que queimava do nosso coração, que era um sonho que era importante e é importante quando a gente pensa sobre ele, por que a gente desistiu desse sonho? Esse sonho que ele é profundo dentro de nós, ele em geral, na maioria das situações, ele é um sonho que está dentro do nosso processo de evolução, dentro do nosso processo de experimentação dessa realidade. Aí eu preciso levar essa reflexão para um lugar mais profundo, que é o do espírito, de nós sermos a expressão do espírito aqui na Terra. E nós temos aqui a alma. Então a alma é o conjunto de emoções e de histórias que nós, através do Espírito, viemos viver aqui no planeta Terra. Então, esta alma, ela traz projetos para realizar aqui. E esses desejos que são profundos dentro da gente, que passa anos e anos e anos e a gente não esquece ele,
esses desejos, esses sonhos, na realidade, eles estão vinculados com esse projeto da alma. Esse projeto da alma, ele é fundamental para que nós possamos nos compreender aqui neste lugar mais profundo do espírito, da alma. Então, uma pergunta que eu coloquei aqui para fazer para cada uma de vocês é: que sonho você desistiu de realizar que continua no seu coração? Que vira e mexe você se lembra dele? E toda vez que você se lembra dele, ou você sente uma pontinha de arrependimento porque você não realizou, ou você sente que já não é mais tempo, que o tempo passou, que você já não tem o preparo ou a condição suficiente para realizar. Ou que você olha para aquele sonho e fala: puxa, mas não, ele é grande demais, eu não tenho o conhecimento, eu não tenho a capacidade, eu acho que já não faz mais sentido, vou deixar para lá. Vem várias desculpas, vem várias justificativas para você contornar o fato de que você ainda não realizou esse sonho, esse desejo. Mas ele está lá. Dentro da área profissional, dentro desse mundo profissional, principalmente da mulher, muitas vezes ela desiste desses sonhos para dar lugar a esse lugar da sobrevivência, para dar o espaço para a sobrevivência. Bom, agora é isso que eu tenho que fazer porque eu preciso pagar as contas, porque eu preciso sobreviver, porque eu preciso cobrir alguma necessidade. E aí ela desiste desse sonho porque aquilo que se apresentou na vida dela como meio de sobrevivência já está ali. Ela não precisa fazer nenhum esforço. E talvez aquele sonho que arde no coração dela depende de um certo esforço para que ela faça. Bom dia, Veveta, bonjour. Fernanda, estou te vendo, Fernanda, bom dia. Gente, estou falando aqui hoje sobre sonhos, os nossos sonhos, mas não é aquele sonho qualquer, é aquele sonho que a gente sabe que ele tem um significado muito grande na nossa vida, o sonho da nossa alma, aquele que a nossa alma escreveu lá no seu contratinho para permissão para vir no planeta Terra realizar. E nós, mulheres que estamos aqui, né, desenvolvendo esse papel desafiador de trabalhar com a consciência, né, tanto a Ivete como a Fer está nesse processo, né, junto aqui comigo, como é importante a gente dar uma representação de importância, né, dar um significado de importância para esses sonhos que eles vêm não por acaso e eles persistem na nossa vida até que a gente os realize. A questão aqui é que muitas mulheres, elas passam por essa vida sem realizar esses sonhos. E aí, chega lá no final, elas estão completamente frustradas porque elas viveram uma vida e não conseguiram se realizar. Porque esses sonhos, que são os sonhos da nossa alma, enquanto a gente não se coloca no movimento de realizá-los, existe um lugar aqui vazio. Uma sensação de vazio, uma sensação de que falta algo dentro, uma sensação de desconforto. Quando a gente se coloca nesse lugar onde eu vou no movimento, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que tem que ser feito para que esse sonho que está no meu coração se realize, só o fato de entrar no movimento já muda completamente o meu sentir. Eu já começo a ter alegria pela vida, eu começo a ver possibilidades, eu começo a fazer conexões, eu começo inclusive a me curar. Curar as emoções, curar o medo,
curar a insegurança. Por quê? Porque quando eu dou atenção para esse desejo, que a gente está chamando aqui de sonho, e que ele é profundo, porque ele é da alma, o próprio movimento do universo, o próprio movimento das leis, faz com que essa mudança reverbere em todo o meu ser. Quem aqui já ou passou por esse sentir de quando começa a perceber que aquele grande sonho começa a dar sinais de que vai se realizar? Tudo no seu interno, no seu mundo interior, começa a vibrar de uma outra forma. É como se a luz no final do túnel começasse a dar sinais de que ela está lá. E aí você sabe que é passar pelo túnel para encontrar essa luz. Ou seja, para poder vivenciar esse desejo, esse sonho. Então, aquele sonho que a gente nunca desistiu dele é justamente aquele sonho que a gente precisa olhar para ele. A Fer falou, estou passando por isso. E você consegue perceber que existe uma mágica, né? Ainda que você não compreenda, ainda que você esteja cheia de medos, porque a gente tem medo, no início a gente tem medo, né? Eu falo isso porque eu já passei por esse momento, né? De ficar anos desejando fazer uma coisa, não fazer por medo, né? Então eu sei que aquilo era um sonho dentro do meu coração, era um desejo forte que me incomodava, que me deixava num lugar de muito desconforto interno, que nada lá fora preenchia esse desconforto interno. E quando eu me coloquei nesse lugar de fazer um movimento, no início eu senti muito medo. Por que a gente sente medo? Aí entra aquele carinha chamado ego. Ainda que a gente tenha um sonho, um desejo, e esse sonho é um sonho da alma, é um sonho que já foi escrito de alguma forma nas nossas células, que foi escrito de alguma forma no nosso campo morfogenético das nossas informações, vem o ego, os programas, e ele vai lá e diz, olha, não, porque aqui tá confortável, não tá? Pra mim tá. Eu sei que você não gosta, mas eu já sei que isso aqui, como funciona. Eu sei que você não tá feliz, mas aqui é meu lugar de conforto. Quando a gente entra nesse lugar, a gente começa uma guerra interna entre ego, e aí entre os sonhos do ego, porque o maior sonho do ego é ele não fazer mudanças. O ego, ele sempre vai te deixar num lugar de zona de conforto. Ele sempre vai defender aquilo que ele conhece. E ele sempre vai lutar com todas as forças dele para fazer você desistir daquilo que ele não tem experiência. E isso acontece de uma forma tão bem arquitetada pelo nosso ego, pelo nosso programa mental, que muitas vezes a gente se engana nessa percepção. E aí a gente começa a dar desculpa para não dar espaço para esse sonho aqui que está reverberando no nosso coração. Eu trabalhei, a minha vida toda, eu trabalhei em empresas grandes. Eu posso dizer que eu trabalhei em 3 grandes empresas na minha vida. Se eu contar aí os 20 anos, pelo menos, né? Então, a menor empresa, ela tinha em torno de 800 funcionários. Depois, eu fui para uma outra empresa que tinha em torno de 6.000 funcionários, colaboradores, ali no núcleo onde eu estava fisicamente. Depois eu fui para essa última empresa que tem em torno de 38.000 colaboradores, mas ali no meu núcleo, ali no meu convívio, tinha 300 e poucas pessoas. E conversando com essas pessoas, convivendo com essas pessoas no dia a dia, a gente vai
percebendo o modelo mental de cada uma. E eu posso dizer que eu sempre fui a esquisitinha dos grupos, sempre. Assim, acho que nos últimos 15 anos de trabalho, eu sempre era a esquisitinha do grupo, porque eu sempre tinha essa visão de algo maior, sempre. Ainda que eu nem na época mexia com parte espiritual, mas eu sempre tinha aquela coisa de, gente, a gente pode mudar, a gente pode melhorar, a gente pode ser feliz, e essas coisas todas, né? E eu percebia que o modelo mental dessas pessoas era aquele modelo mental de reclamação, mas de falta de iniciativa. A maioria tá reclamando, ou é do chefe, ou é do horário, ou é das instruções de trabalho. Reclama. Mas quando você fala assim, olha, e por que você não muda? E por que você não sai? E por que você não procura outro? A pessoa fica até nervosa, fica até irritada. Muda de assunto, ou fala que não tá fácil, que não sei o que lá, que isso, que aquilo, que tem família, que tem filho, que tá esperando aposentadoria. Dá 1 milhão de justificativas. Este é um modelo comum de uma pessoa que é controlada pelos sonhos do seu ego, pelos desejos do seu ego. Ela é manipulada pela sua própria mente, que coloca uma venda nos seus olhos e impede que ela enxerga possibilidade de mudança. A Fer falou, eu também sempre fico deslocada, por isso hoje trabalhando remoto só sofro menos. Olha, passei por isso nos últimos 2 anos, né, Fer? Na Irlanda, trabalhando remoto. Só que o trabalhar remoto também, ele me chacoalhou, né? Porque aí ele me colocou contra a parede e falou assim, agora você vai ou racha. Né? Talvez você também esteja passando por esse processo de ou vai ou racha, né? Aí no remoto, porque no remoto a gente tem mais tempo também para refletir sobre a vida, né? Então tem um lado positivo aí. Tem um lado positivo aí. Mas, gente, a gente precisa aprender a observar essa manipulação do nosso ego. Percebe? A gente precisa aprender a observar essa manipulação do nosso ego, porque ele o tempo todo está gritando na nossa mente. O tempo todo ele está, de alguma forma, manipulando os seus reais desejos. Porque os nossos sonhos originais mesmo da alma vai contra tudo que foi programado na nossa mente. Por quê? Porque é natural o processo da evolução da alma. Tô nessa, ou vai ou racha. Vamos rachar aí, né? Né, Fer? Vamos rachar esse negócio, que é sucesso. Então, gente, a gente precisa desafiar. Ó, a Fernanda, aí, ela tá nesse processo. E ela já tá nesse grande despertar da grande decisão. E ela já tá sentindo também esse movimento, o quanto isso, ele vibra dentro dela, né? E esse lugar, esse momento de mudança, de decisão, é um momento que traz uma carga emocional muito grande na nossa vida. A Ivete falou, tô nessa, ou vai ou racha. Também. Tem muitas mulheres passando por isso nesse momento. Por quê? Porque nós, e aí a gente precisa também falar desse lugar mais profundo, nós estamos no meio de uma transição planetária, aonde a nossa transição interna também tem que acontecer. Então, nós estamos sendo fisgados, puxados de forma magnética para fazer esse processo de transição da nossa mente. Ego para alma. Nós precisamos transicionar o controle do ego para o controle da alma, do espírito. E isso, sim, ele faz uma guerra interna muito grande. Que tem dias que a gente acorda e se pergunta, é isso mesmo? Tem dias que a gente acorda e fala, não, vou deixar tudo isso aí pra lá, cansei,
né? Tá muito pesado aqui, tá muito desconfortável aqui. Só que aí a gente precisa dessa sabedoria do entendimento de, não, eu tenho algo maior para fazer aqui. E eu preciso vencer tudo isso que me controlou durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, a vida toda. Nesse momento, a gente precisa compreender quem somos. Nesse momento, a gente precisa se conectar com a verdade de que nós não somos esse pedacinho mínimo, pequeno, insignificante que a gente chama de personalidade humana, ego. Isso não significa que a gente vai deixar de experimentar dessa terra, muito pelo contrário. Quando a gente se coloca no servir do projeto alma, espírito, no servir de ser a expressão de Deus nessa terra, nesse planeta, no servir para o outro, para ajudar o outro, para despertar o outro, porque dentro do nosso projeto, esse é um dos nossos trabalhos, das nossas missões, que é ajudar o outro. Por isso que nesse momento da transição planetária tem muita gente com esse desejo, eu quero ajudar os outros, eu quero de alguma forma contribuir, eu quero fazer algo para esse planeta, eu quero de alguma forma ser útil. Coisa que na noção do ego, isso daí não faz diferença nenhuma. Ele só quer viver bem a partir da visão interna do umbigo dele. Ele não quer se sacrificar, por exemplo, no sentido de deixar um emprego com bom salário para fazer uma missão que de repente essa missão no começo, financeiramente falando, ela vai ser desafiadora. Você vai ter que reaprender. De repente você vai ter que ajustar as finanças, entende? Então, para a gente chegar nesse lugar, deixa eu ver quanto tempo aqui deu, 22 minutos. Para a gente chegar nesse lugar de decisão, de escolha, por viver o projeto, sonho da alma, a gente precisa ter todas essas coisas claras na nossa visão. Que é o quê? Esse sonho que está dentro de mim, eu já entendi, ele é um sonho que vem da minha alma, do meu espírito. Esse sonho vai me levar por uma mudança, às vezes radical. Eu vou mudar da água para o vinho. É uma mudança grande. Esse sonho é o que vai permitir que eu vou construir uma felicidade plena, porque sim, quando você segue o seu coração, você consegue criar felicidade plena. Por quê? Porque você está sendo aquilo que você veio ser. Você está se desenvolvendo, se conhecendo, se evoluindo, eu diria, mas nessa visão espiritual, nessa visão da expressão de algo maior. Quando você tem tudo isso claro, você precisa do outro lado também trazer a clareza de quais mudanças você precisa fazer. E aí você vai por escala. Bom, financeiramente eu preciso me preparar para fazer essa grande mudança? Eu preciso mudar um hábito, um comportamento para que esse sonho comece a se tornar realidade? Eu preciso mudar de cidade? O que eu preciso mudar? Essa clareza, ela também tem que vir. Porque, na medida que você traz a clareza do que essa mudança vai exigir de você, você consegue ter a visão do caminho que você vai começar a percorrer. Às vezes, para a gente realizar esse sonho da alma, nós temos que fazer mudanças como estudar, como cortar pessoas da nossa vida.
mudar hábitos, muitas vezes de alimentação, mudar rotina, para que esse sonho se torne realidade. E como eu disse lá no começo, o ego, ele odeia mudanças. É a nossa sabedoria e a nossa clareza e a nossa visão clara sobre isso que vai nos mostrar o que tem que ser feito. Não é porque é um sonho da alma, do nosso espírito, que tudo vai cair do céu na nossa frente, pronto. E não vai. Muito pelo contrário. Vai dar mais trabalho. Experiência própria. Não tô aqui para iludir ninguém. Não tô aqui para dizer que vai ser fácil, rápido para ninguém. Não foi para mim. Não foi para mim. Só que o desafio e as dificuldades, os obstáculos que surgem no caminho, ele tem um sabor diferente. É totalmente diferente. Eu lembro que, assim, um dos meus processos para fazer o que eu tô fazendo hoje foi estudar neurolinguística. E eu me lembro que, se eu for comparar, né, nível de consciência, mas se eu for comparar o dia que eu peguei, por exemplo, o meu diploma de pós-graduação em tecnologia da informação e o dia que eu peguei o meu diploma de master em neurolinguística, olha, eu posso dizer que o dia que eu peguei o meu diploma de master em neurolinguística foi muito mais incrível, surreal, do que o dia que eu peguei o meu diploma de pós-graduação em tecnologia da informação. De verdade. De verdade. Era diferente, porque eu sabia que a informação ali, as duas informações estavam me levando para lugares diferentes. O diploma de pós-graduação em tecnologia da informação, ele poderia me levar para um salário melhor dentro da empresa mesmo ali, era uma farmacêutica que eu trabalhava, uma multinacional, poderia me dar empregos, inclusive em outros países, eu já estava trabalhando fora do país, poderia me dar infinitas possibilidades de ter mais status, de colocar lá no meu LinkedIn, né, a minha mudança de cargo, etc e tal. Mas era muito pouco. E aí o meu diploma de neurolinguística, gente, eu poderia usar aquele conhecimento para mudar a mente de tantas pessoas que estavam nessa ilusão de status, de um salário no final do mês, e enquanto dentro delas existia infelicidade, existia falta, existia vazio. Então eu poderia trabalhar e curar e mostrar a cura, o caminho da cura daquele vazio, que o diploma de tecnologia da informação não iria me dar, porque não era o meu propósito. Só que para algumas pessoas pode ser que era o propósito. Porque sim, tem gente que vai se realizar dentro de um trabalho ali de tecnologia da informação e tá tudo certo. Se esse for o desejo da alma dela, se ela veio para fazer isso. Mas se ela não veio, não vai fazer sentido nenhum. É isso que eu quero que vocês compreendam. Então é se conectar com o que de fato faz sentido para você sem olhar para o que o mundo está pregando como verdade. Entende? Então, durante muito tempo, eu fui numa linha de pensamento de uma situação ali que eu acreditava que aquilo era o melhor para mim, porque era aquilo que o mundo estava ditando como verdade. E eu me esforcei naquilo, eu estudei naquilo, eu fiquei boa naquilo. Eu fiquei muito boa naquilo. Mas aquilo nunca preencheu um vazio interior meu. Não era o sonho da minha alma.
E aí, quando eu compreendi isso e entrei nesse movimento da mudança, e eu comecei a estudar coisas que faziam sentido para minha alma, comecei a praticar, comecei a ir no movimento, eu comecei a sentir algo diferente, eu comecei a me transformar, porque foi isso que aconteceu. Eu fui mudando internamente e aquele vazio foi deixando de existir. Eu vi que aquele era o caminho. E naquele momento eu não estava nem aí se eu ia receber menos ou mais dinheiro, porque naquele momento aquilo não importava. Importava que o que eu estava sentindo internamente era muito diferente. E aquele sentimento de preenchimento valeria qualquer sacrifício. De deixar um emprego estável, de deixar um status de um cargo, né? Que tinha lá uma descrição linda. O meu cargo tinha uma descrição linda. Mas não trazia nada de absoluto para mim. Não tinha sentido, não tinha uma história. Entende? Então, é nisso que a gente deve se conectar quando a gente pensa em sonho. É o quanto que eu vivo hoje me preenche. Quando você faz essa continha básica, o quanto que isso está me preenchendo, o quanto que isso me traz felicidade, o quanto isso promove um movimento evolutivo dentro de mim, o quanto isso contribui também para o outro, o quanto eu estou sendo útil para mim e para o outro. Quando você coloca tudo isso numa balança e você tem clareza disso, você vai descobrir se você pretende continuar nesse lugar ou se você pretende fazer uma mudança. Então, isso tudo é consciência. Essa reflexão é trazer consciência. E é isso que eu quero trazer consciência para vocês. Se vocês estão no lugar aonde o coração não vibra, aonde vocês não sentem felicidade, aonde vocês percebem que ainda falta alguma coisa, é hora de se perguntar: é esse o sonho que eu assinei lá no meu contrato de experiência terrena? É isso que eu vim desenvolver nessa terra? É esse o legado que eu vou deixar nessa terra? Ou tem algo mais que eu preciso descobrir? Muitas vezes é descobrir o propósito. Ou eu preciso buscar ainda um pouco mais? Eu preciso me conhecer um pouco mais? Porque a gente se conecta muito com o nosso propósito de vida aqui, de experiência, de experimentação dessa realidade, através desse autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. E o autoconhecimento, ele não tem como fugir. Você vai ter que passar por um processo de cura, de ressignificação. E isso todos passam por isso. É o homem, é a mulher. Todos passam por isso. A gente pode pegar a vida de qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher, que ela fez uma grande transformação na vida. Ela passou por um processo profundo de autoconhecimento, ela passou por um processo profundo de reprogramação mental, ela passou por um processo profundo de cura. E onde entrou o perdão, onde entrou o desapego, onde entrou várias atividades ali, várias tarefas que ela teve que cumprir para ela chegar nesse lugar onde a mudança total da vida dela aconteceu. Entende, minhas queridas? Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, que vocês hoje se conectem com esse sonho que reverbera, que faz o coração de vocês aí bater um pouquinho mais forte, que lembra, que às vezes esse sonho, todo dia ele fala assim: ei, você está no lugar errado. Ei, tá na hora de mudar. Esse sonho, ele fala com a gente de alguma forma todos os dias. Por quê? Porque a alma, ela nunca desiste de vivenciar a experiência dela. O espírito, o tempo todo, ele está nos chamando.
ele está o tempo todo trazendo pra gente movimento e sinais de que tem algo mais pra gente descobrir nesta terra, neste lugar chamado de experiência humana. Então, que vocês fiquem hoje com essa reflexão aí, que seja muita contribuição para vocês. Quem vai assistir aí na gravação, gratidão, deixa um comentário falando se a live foi contribuição para vocês. Isso também vai ajudar. Este canal aqui, plataforma Ciclo 7D, é parte de um projeto aí de fazer um pouquinho mais de mudança, de chamar um pouco mais de pessoas para fazer essa transformação de vida. Eu acredito que isso aqui vai atingir milhões de pessoas no futuro muito próximo, acredito. Isso é algo que reverbera no meu coração, então é um desejo da minha alma. E a minha alma me coloca sempre contra a parede, né? Ou vai ou racha, Neuza. Então eu abracei essa causa e estou aqui falando um pouquinho também da minha própria trajetória de vida, né? O que eu tô falando aqui são coisas que eu já passei e estou passando, porque assumir esse projeto, ele requer de mim, assim, um pouco de preparação, né? De todos os campos, emocional, mental, espiritual, físico também. Então, não cai do céu. Eu sei que o sonho é meu, mas eu preciso me preparar para manifestá-lo em toda a sua plenitude, em toda a sua totalidade. Então é como se a gente fala em Deus, né? Tem muita gente que fala se Deus quiser. Óbvio que Deus quer. É óbvio que Deus quer que você se expanda em todo o seu potencial. É óbvio, é assim que ele se manifesta. Só que ele não vai fazer a minha parte. Ele não vai. Entende? Ele não vai. Por exemplo, se eu quero reunir num lugar 1000 mulheres, esse é um dos meus sonhos. Reunir em um lugar físico 1000 mulheres. Se eu não fizer absolutamente nada, essas mulheres vão cair do céu ali no local que eu quero reuni-las? Não! Não vai. Deus quer, mas ele não vai fazer a minha parte. Então eu vou ter que trazer a informação, então eu vou ter que atingir pessoas, eu vou ter que crescer os meus canais, eu vou ter que fazer tráfego pago, eu vou ter que ter uma metodologia, eu vou ter que ter coisas estrategicamente falando para que esse sonho se realize, porque Deus quer isso, óbvio. Mas ele não vai fazer o meu processo, o meu trabalho, as minhas obrigações. Ele só vai me dar coragem, força. O resto eu que lute, eu que faça. Entende? Então, assim, isso também é para vocês, tá bom? Então, beijo para vocês, vejo vocês amanhã. Amanhã o assunto é exponencialidade, né? Da palavra fases, exponencialidade. Amanhã a gente vai falar sobre nós mulheres usarmos do poder de exponencializar tudo que a gente tem aqui dentro, ou seja, escalar esse conhecimento, escalar essa visão de mundo, né? Transformar esse planeta. O poder está dentro de nós, tanto da mulher quanto do homem, a gente tem o nosso papel e exponencialidade é um dos temas que vai nos ajudar aí, tá bom, meninas? Beijos pra vocês e vejo vocês amanhã, 7 horas da manhã, aqui neste mesmo canal na plataforma. Beijos!